Oi, eu sou Alexandre Lacava e quero contar para você que a semana passada, final de semana passado, eu tive a honra e o prazer de fazer parte da equipe que, sob o comando do Roberto Chiniachik, realizou o seminário Excelência de Palco. Foi muito legal, foi muito bacana ver os palestrantes mergulhando de cabeça e se dedicando ao máximo à sua carreira de palestrantes. Com segurança, esses participantes, esses palestrantes, vão fazer a diferença no mundo, em breve. Uma coisa que interessante que aconteceu no seminário foi que, ao conversar com vários dos palestrantes e dos participantes, eu percebi que muitos deles ou não tinham ou estavam com uma dificuldade em relação ao seu site. E você sabe, Roberto sempre lembra a gente, pessoal, precisa ter tudo pronto para que uma carreira de palestrante realmente decole. E o site não é diferente disso, ele tem que estar dentro desse pacote. Agora, qual é o grande problema do site? Bom, eu não sei se já teve essa experiência, mas eu já tive. Fiz um site bonito, aliás, investi dinheiro, investi energia, investi tempo. E embora ele tenha ficado bonito, ele não fez o meu telefone tocar. Ou seja, ele não ficou um site que vende. Por isso que, pensando nessas coisas, escutando os meus colegas de profissão, os palestrantes, a gente decidiu criar algo que provavelmente, possivelmente, vai te ajudar também. Arthur, conta pra gente o que é isso. Ale, eu fiz um modelo com o auxílio de vocês aqui, com o auxílio do Roberto Chiniachik, que é um modelo que tem um objetivo só: vender palestras. Então, é um site de palestrantes para vender palestra para empresas. Então, eu bolei 6 pontos que são cruciais no site de palestrante que vão comunicar e vender o palestrante. O primeiro é ter uma frase poderosa, uma frase que diferencie o palestrante um do outro. Então você precisa ter uma frase que as pessoas que vão te contratar leiam e falam: ah, entendi. Esse é o diferencial dele. O segundo ponto que a gente precisa ter é o contato, o seu contato logo de cara, fácil para ele conseguir te contactar. Então, o seu telefone, o seu e-mail, eles têm que já estar logo na primeira rolagem em cima, tá? O terceiro ponto, precisa ter uma foto em ação. Você precisa ter uma foto de você palestrando. Porque, igual quando você compra um produto no e-commerce tradicional, quando alguém vai comprar um palestrante, a pessoa quer ver, ela quer ter credibilidade em cima disso. Então, uma foto de você palestrando vai ajudar a te dar credibilidade. O quarto ponto, você precisa ter um vídeo vendedor. O vídeo, ele é importante porque ele vai vender você como palestrante, mesmo quando você não estiver lá. Então, o vídeo ele vai explicar o seu tema, ele vai explicar o seu diferencial, explicar o seu currículo quando você não estiver na negociação. Esses 4 pontos são super importantes para vender agora e tem outros 2 pontos que são super importantes para vender no futuro. O primeiro é conseguir captar o e-mail de quem está acessando o seu site. Então você tem que ter um espaço para a pessoa colocar o e-mail dela, deixar o e-mail, o nome dela, para você conseguir contactar ela quando você quiser, quando você tiver uma nova palestra para divulgar, quando você tiver alguma promoção que você queira fazer. E o segundo ponto, você tem que ter novos conteúdos, porque novos conteúdos fazem com que as pessoas voltem aos sites. Então você precisa ter novas postagens. Isso é muito importante para os seus usuários, os seus clientes continuarem voltando no seu site. Legal, obrigado, Arthur. Então, você vê, é isso. Aliás, não é só isso. Tem outras coisas que nós colocamos dentro dessa estrutura, desse site, que hoje já é o site do Roberto Chiniachik, ele como palestrante, e que tem, em grande parte, contribuído para vender as palestras dele. Então, presta atenção, o que a gente criou foi isso, e nós estamos oferecendo isso para você. Um site que, por um lado, usa a experiência de mais de 30 anos, daquele que mais vende palestras no Brasil, Roberto Chiniachik. E por outro lado, a experiência e a expertise do Arthur Chiniachik, que hoje é um dos maiores especialistas em e-commerce no Brasil. Pegamos tudo isso, juntamos numa estrutura só e criamos esse site. Esse site que é um site para palestrantes, para vender as suas palestras. É isso que diferencia ele da maioria dos outros sites. Agora, você deve estar se perguntando, poxa, Alexandre, mas com tudo isso, ele deve custar caro. Bom, aliás, vou perguntar para você, quanto você acha que custa um site normal? Ou quanto você pagou para fazer o seu site? R$ 3.000? R$ 4.000? Quanto custaria um site que tem, por um lado, Roberto Chiniachik, com a sua experiência, e outro, Arthur Chiniachik, também com a sua experiência?
custaria 50% a mais, 100% a mais, 6 mil, 8 mil reais? Então, deixa eu te contar. O que a gente está oferecendo para você, e só esta semana, perceba, presta atenção, só essa semana, é esse site por R$ 1.200. Você está escutando direito. Por R$ 1.200, você vai poder ter um site hoje, que é o site, a mesma estrutura, o site que o Roberto Chiniachik usa. Aliás, você quer dar uma olhada nele, quer ver como ele é? Entra nesse link que vai aparecer aqui embaixo agora. Você vai poder saber como é que é esse site. A estrutura é exatamente igual. O que vai mudar é o teu conteúdo, são as suas fotos e alguma outra coisa que você queira colocar. E como adicional, e além disso, a gente está oferecendo uma outra coisa, que é o seguinte. Aliás, antes de falar o que é, deixa eu pedir para o Arthur te contar uma outra notícia, te dar uma outra informação. Eu estava no final de janeiro num congresso em São Francisco e eu vi uma informação que me deixou bastante chocado. Nos Estados Unidos, mais 50% das pessoas acessam, mais 50% dos e-mails são lidos em celulares. No Brasil, quase 30% de todos os e-mails são lidos em celular. Então imagina você que manda e-mail marketing, que faz ações promocionais, mandando e-mails para um e-mail de alguma pessoa, só que ela está abrindo o seu e-mail num e-mail de um celular. Então ela não vai conseguir visualizar a promoção direito, ela não vai conseguir visualizar o seu site, e é por isso que a gente pensou em algo diferente que se adapte a esse novo hábito de abrir e-mails em celular. Legal, Arthur, obrigado por você ter comentado, porque é exatamente isso que a gente está oferecendo também a você. Um site mobile, ou seja, um site para que as pessoas possam acessar ele dos seus smartphones e com um layout, com uma visualização e com acesso programados para um smartphone. Quanto custa isso? Você contratando o teu site, para contratar também o site mobile, vai te custar adicional R$500. Você não está louco. Você está escutando isso de verdade. Ou seja, nós estamos oferecendo para você fazer o seu site com a tecnologia do Roberto Chiniachik, do Arthur Chiniachik, um site para venda de palestrantes por R$1.200 e por mais R$500 você também vai poder contratar o seu site na versão mobile. Tudo isso, pessoal, somente até sexta-feira. Presta atenção, até sexta-feira. Como é que você faz para entrar em contato com a gente? Bom, você vai mandar um e-mail para caio_citrine@alexandrelacava.com.br, assim como aparece aqui embaixo também no seu visor. Entre em contato com a gente, faz seu pedido e depois é só esperar o teu telefone tocar. Bom, para você, o que eu desejo agora são excelentes vendas e ótimas palestras. Um grande abraço e até breve. Abraço.